Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Rafael Guarnier mais uma vez, né? Que bom que você está aí, né? E chegamos ao nosso capítulo 24 do livro do Gênesis, né? Livro do início de tudo, né? Nossa série muito mais que o início de tudo, né? Gênesis. Espero que você esteja gostando. Chegamos a um ponto muito importante aí do nosso capítulo, né? Do nosso estudo, né? Um capítulo importante, perdão, que é o capítulo 24, né? Na realidade, aqui o que a gente tem no capítulo 24 é o casamento, são as bodas, né? O casamento de Isaac. Então acompanhe comigo, né? Um capítulo interessantíssimo, redobre sua atenção, né? Abra sua Bíblia. Enquanto você abre, curta, compartilha esse vídeo também. E se você ainda não fez, inscreva-se aí no canal, né? Nos ajude aí se inscrevendo no canal. Capítulo 24, versículo 1. E era Abraão, já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse a Abraão, seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, né? Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Versículo 3. Para que eu te faça jurar, pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho, mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, se porventura não quiser seguir-me, a mulher, a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse, guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai, e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Versículo 9. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, né, da onde vinha Abraão. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse, ó Senhor, Deus de meu Senhor, Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé, junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar a água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu Senhor. Até aqui primeiro vamos falar de alguns versículos até esse primeiro ponto aqui, né? Que agora a Rebeca vai chegar na história, mas antes eu quero comentar algumas coisas aqui. Nesse versículo 2, né, que está escrito assim, ó, e disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, né, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Né? Perceba aqui que o viver aqui, né, prático do povo de Deus precisa ser em unidade com Deus. Uma aliança. Né? Põe aqui a tua mão debaixo da minha coxa. Né? Era uma prova de uma aliança, uma prova de que não ia ser quebrado essa promessa aqui que havia sendo feita, né? Que estava aqui sendo feita. Né? Então essa unidade com Deus nada mais é do que para cumprir o propósito eterno de Deus. E Rafael, o que tem a ver o casamento de Isaac e Rebeca com isso? Já já você vai entender. Né? Porque esse casamento não é meramente humano, mas esse casamento é para gerar um povo. Amém? A descendência de Abraão. Esse casamento que vai gerar essa descendência para cumprir o propósito de Deus, né? Que a gente viu lá no capítulo 22, versículo 17. Né? Esse casamento vai produzir o reino de Deus, vai produzir o momento, né, esse casamento que representa as bodas de Cristo, ok? Ainda no versículo 2 você vê o seguinte, essa representação aqui é linda, né? Abraão é o Deus Pai aqui representado, né? O servo é o Espírito Santo e Isaac é o Deus Filho. E Rebeca, nada mais, nada menos do que eu e você, né? A igreja, o povo escolhido de Deus, ok? Então, nesse casamento, né, nós temos aqui uma simbologia maravilhosa,
né? Você pode ver isso lá em João, né? O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29, e 2 Coríntios 11, 2. Tá? Você pode ver isso também em Efésios 5, do 25 ao 32, e Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 ao 9, e Apocalipse 21, né, versículos 2, 9 e 10. Tá? Essa igreja aqui somos nós, é nada mais nada menos que a raça humana, né? A raça humana unindo-se a Cristo. Né? Olha Efésios 3, do 8 ao 11. Então olha que coisa linda, né? Abraão, o Deus Pai. Isaac, o Filho. E o servo, o Espírito. Já já você vai entender essa analogia melhor aí, né? Para quem ainda não deu estalo aí. Versículo 3. Para que eu não te faça jurar pelo Senhor, né, Deus dos céus e Deus da terra. Interessante aqui, né, em Deuteronômio 7, versículos do 1 ao 4, você pode perceber que não existia um registro, não existe na Bíblia, né, um registro específico dizendo, né, Deus dizendo para Abraão, olha, não busque esposa para Rebeca dentre os povos aí, né, da onde você mora, mas busca lá atrás, da onde eu te tirei, né, busca lá do teu povo, né, da tua parentela. Mas perceba que, apesar de não haver esse registro, há uma união, né, há uma união entre Deus e Abraão. Então Deus sabe exatamente, né, a união feita com Abraão, e Abraão conhece exatamente o coração de Deus. Né? Abraão conhece por completo essa vontade de Deus. Você pode ver isso em 1 Coríntios, né, capítulo 7, versículo 28. Tá? E você pode ver isso também em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Filipenses 1:8 também você encontra isso. Né? Essa união está relatada no versículo 40, que a gente vai ver mais à frente daqui a pouquinho. Tá bom? Versículo 4. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Né? Isso fica registrado aqui, e é importante dizer o seguinte: Cristo, ele vem, né, e ele vai se tornar raça humana. Olha Hebreus 2, né, versículo 14, a parte A do versículo. Ele não vai vir de outra criatura, ele não vem à Terra, né, ele poderia vir como um anjo, ele poderia vir de outras formas, como já aconteceu. A gente viu registros recentes, né? Ele poderia vir para cumprir esse propósito dessa maneira também. Ele é Deus, ele viria da forma que ele quisesse, mas ele veio fazendo parte dessa raça humana, dessa descendência de Abraão. Né? Você pode ver isso lá. Ele não escolhe vir em outra criatura. Olha Gênesis 2, capítulo 2, versículos 18 ao 23. Ok? Continuando aqui, nesses versículos 6, 7, né, e 8, e no versículo 40 também, são representações clássicas da fé adquirida aqui por Abraão. Né? A fé adquirida por Abraão. E é só você fazer leitura, né? Versículo 6. E Abraão lhe disse, guarda-te que não faças lá tornar meu filho. Então, ou seja, eu saí através de uma palavra do Senhor e eu não posso retornar. Né? A minha fé não me permite mais voltar. Né? Uma vez que a gente entra no caminho, a gente passa a fazer parte do caminho. A nossa fé não nos permite, né, voltar. Continuando aqui, versículo 10 agora. E o servo tomou 10 camelos, né? E aí ele volta justamente para a Mesopotâmia. Há algumas correntes aqui que pegam esses 10 camelos aqui como uma simbologia, né, do todo, de todos os bens que Abraão tem, essa simbologia do 10 camelos, né? E aí refere-se, né, quando eu entrego parte, eu estou entregando o meu todo. Mas isso aqui seria um estudo mais aprofundado de dízimos, né, ofertas e primícias. Eu não vou entrar nesse mérito ainda não, tá bom? Depois a gente vai falar disso com mais calma. Até tem um vídeo aí no canal, né, uma série falando sobre dízimos, ofertas e primícias. Se você quiser, pode assistir também. Tá? Versículo 12. E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Isso é tão lindo, né? Porque a gente percebe que o servo seguia o exemplo de Abraão. Né? Então, ele estava acostumado a ver o seu senhor ali, se dirigindo ao Senhor dos senhores,
E ele segue o exemplo. Olha isso no versículo 21 e no versículo 42 também. Ok? Muito poderoso, né? Vamos continuar. Agora vai haver o encontro aqui, né? Versículo 15, olha lá. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro, né? Então, perceba, olha, preste atenção na descendência, ó. Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Olha a proximidade do parentesco aqui, né? Eram primos mais ou menos aqui, né? Versículo 16. E a donzela era muito formosa, à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os seus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado, né, de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Olha a oração que ele faz e a maneira que é respondida, né? Só poderia ser obra do Senhor aqui. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo, né, de peso de 2 pulseiras, para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E disse: De quem és filha? Faz-me saber, peço-te. Há também em casa do teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então, continuando aqui, então inclinou-se aquele homem e adorou o Senhor e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência, a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa do seu pai. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente, as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor, porque estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele homem à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés deles, e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhes ovelhas, né, e vacas, e prata, e ouro, servos, e servas, e camelos, e jumentas. E Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz um filho, o meu senhor, depois de sua velhice. E ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho, das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás a mulher para o meu filho. Então disse eu ao meu senhor. Aí ele vai repetir a história, né? Olha lá: Porventura não me seguirá a mulher? E ele disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará um anjo contigo, prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para o meu filho, da minha família e da casa do meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. Né? Então ele vai contando a história agora, né, para a família ali de Rebeca. Olha lá. E hoje cheguei à fonte, disse: Ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis aqui junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar a água, e a qual eu disser: Peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: Bebe tu, e também, né, tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher do meu senhor, né, que o Senhor designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar, meu coração, eis que Rebeca saíra com seu cântaro sobre seu ombro, desceu à fonte, tirou água, e eu lhe disse: Peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro, e sobre si disse: Bebe, e também darei de beber aos seus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filha de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto, né, mais especificamente no seu nariz, a gente vai ver isso aqui já já. E as pulseiras sobre suas mãos. Inclinando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, né, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vos haveis
né? Se vós haveis de fazer benevolência e verdade a meu Senhor, fazei-mo saber. Se não, também me fazeis saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel, e disseram, do Senhor procedeu esse negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, seja a mulher do teu filho, seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo joias de prata e de joias de ouro, vestidos, e deu a Rebeca, também deu coisas preciosas a seu irmão e à sua mãe. Eu vou fazer a leitura logo toda e depois a gente só comenta, rapidinho e acaba. Então comeram e beberam, e ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite, levantando-se pela manhã, disse, deixai-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão à sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhe disse, não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. Né? E disseram, chamemos a donzela, perguntemos-lhe. Então aqui Rebeca, né, vai consentir agora lá, 58. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este homem? Ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens, e abençoaram Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos teus aborrecedores, daqueles que te odeiam. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o homem. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de onde se vem do poço de Bir-Lahai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo à tarde. E levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaac, e desceu do camelo, e disse ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac trouxe-a para dentro da tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Capítulo grande, né? Bem extenso, 67 versículos, perdão. Vamos comentar mais algumas coisas aqui, porque agora alguns detalhes aqui preciosos e terminamos. Versículo 16, olha lá. E a donzela era muito formosa, né, à vista, virgem, a quem o homem não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro. Né? Então ela era casta, ela era bondosa e ela era diligente. Né? E um outro detalhe, né, ela foi absoluta na decisão de tomar, né, Isaac. Olha os versículos 57, 58 e 61. Nós somos absolutos na decisão, né, de nos entregarmos a Cristo. Ela foi submissa a Isaac, versículos 64 e 65. Né? Nós somos submissos, devemos ser submissos ao Pai. E versículo aqui, ainda no 16, né, é uma representação de como a igreja, como a noiva deve se portar. A noiva deve ser casta, deve ser bondosa, deve ser diligente e deve ser submissa. E deve, por sua própria vontade, se entregar a Cristo. Amém? Todos os dias nos entreguemos a Cristo. Versículo 22 agora. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro, né, de meio ciclo, de peso, e 2 pulseiras. Bom, aqui, como eu falei, esse pendente aqui é uma argola para o nariz. Olha o versículo 47 lá, que isso fica... versículo 47, eu pus o pendente no seu rosto, mais especificamente aqui no seu nariz, tá? Isso aqui representa a riqueza de Cristo, né? Representa a riqueza de Cristo sendo dado à noiva, através do Espírito, representado pelo servo. Então o ouro fala da natureza divina, e o pendente aqui é o dom inicial do Espírito Santo, né, para o serviço, né, da igreja. Lá em Atos 2:38 a gente pode ver isso. Né? E aí, quando bota no nariz, no rosto, referente ao olfato, referente ao sentir o cheiro, referente à sensibilidade, né? Sensibilidade à natureza divina. Olha lá 2 Coríntios 2, versículos 14 e 16, Hebreus 6, 4 ao 6, 1 Pedro 2, dos versículos 2 ao 3, 2 Pedro 1, 4, certo? E as mãos aqui, que ele também, né, pulseira sobre as suas mãos, é referente ao trabalho, né? Mãos para trabalhar, mãos para a igreja, para que a igreja possa trabalhar para Cristo. Né? Olha 1 Timóteo 2,8 aqui. Né? As pulseiras na mão é para receber a função, né? A função divina para o serviço do corpo de Cristo. Olha Romanos também, capítulo 12, versículo
4, né? Coisa linda e maravilhosa. Ainda nesse versículo 22, quando eu falo aqui meio ciclo, né? Está falando aqui, ó, meio ciclo. É o primeiro desfrute. Né? Esse meio ciclo representa o primeiro desfrute, é o que nos garante que o desfrute completo está por vir. Né? Olha lá Romanos 8, 23 e 2 Coríntios 1, 22. Né? Você pode olhar Efésios também, capítulo 1, versículos 13 ao 14. Né? A função divina aqui é completa e não parcial. Né? O nosso desfrute com Cristo vai ser completo, não parcial. 1 Coríntios 12, versículos 4 ao 11. Amém? Bem rapidinho aqui, já quase fechando, eu quero fazer agora uma leitura aqui também com vocês, né? Leitura não novamente, mas no versículo 53, né? Porque a partir de agora ele só vai recontar a história que aconteceu. Então no 53 ele vai dizer novamente, ó, tirou o servo, né? Versículo 53, e tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe, né? Então o pendente de ouro aqui, né, e as pulseiras, que a gente já viu lá no versículo 22, né, joias de prata e ouro, e as vestes dadas a Rebeca, né, juntamente com as coisas preciosas que foram dadas tanto para o irmão quanto para sua mãe, simbolizam as riquezas insondáveis, né, de Cristo. Né, as riquezas insondáveis que foram dadas por Deus, Pai, ao Deus Filho. Lá em Efésios 3,8 a gente pode ver isso. Né? O servo testifica, ou seja, o Espírito Santo, testifica, versículos 35 e 36, ele testifica, olha, meu Senhor tem muitas riquezas, ele é rico, né? E ele antecipa uma amostra dessas riquezas, é o que o Espírito Santo faz por nós, ele antecipa uma amostra de tudo que está reservado para nós, amém? Assim o Espírito trabalha na nossa vida, né? E o vestido representa esse... o costurar, né, o tecer do Espírito Santo, né, em nós, né, a gente faz a obra com o auxílio do Espírito. Amém? Olha lá o Evangelho de João também, capítulo 16, dos versículos 13 ao 15. Ok? E aqui a gente, quando recebe essa amostra, nós somos cada vez mais habilitados, capacitados, né, a mudar a nossa mente, abandonar a carne, conforme Romanos 12, 2, né? E a gente abandona a carne, conforme também Mateus 19, versículo 29 e 1 Pedro 1,8. Então, nós não temos aqui outra opção para o nosso viver cristão após o trabalhar do Espírito Santo em nós, senão abandonar a carne. Então, após esse encontro maravilhoso, após estudarmos a palavra, né, a gente vai cada vez mais sendo a nossa mente renovada, a nossa mente modificada. Nós não vamos mais nos conformando, ou seja, tomando a conformidade desse mundo, né, e a obra do Espírito vai sendo cada vez mais completa em nós. E um detalhe interessantíssimo aqui é que Rebeca aceita sem nem ver Isaac. Ela não viu Isaac. É assim que acontece comigo e contigo também, né? Com a minha vida e com a sua vida. Né? Nós não vimos Cristo ainda, né? Mas nós já desfrutamos dos presentes de Cristo, né? E um dia nós o veremos como Ele é. Amém? E a gente desfruta desses presentes, você pode ver isso em Hebreus 6,4 e Romanos 8, 23. Né? Nós aceitamos sem vê-lo, né? Mas nós sentimos o Espírito movendo em nós, né? Em nosso corpo físico mesmo, a nossa alma sendo mexida através do Espírito Santo, né? E cada vez mais morrendo para as vontades da carne e vivendo para as vontades do Espírito. Amém? Continuando aqui, já acabando mesmo, nos versículos 62, olha aí, 62, vem comigo. Birlai Roy, eu já falei para vocês, né? O poço daquele que vive e me vê. Poço daquele que vive e me vê, ou ainda poço daquele, né, que se revela, tá bom? E aí, para fechar, versículo 67, Isaac trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara. Lembra que eu falei para vocês que Sara representa a graça? Então, irmãos, a noiva, ela vem pela graça. A noiva vem pelo amor, pela graça. Né? E assim Isaac foi consolado, ou seja, ficou satisfeito. Cristo vai estar totalmente satisfeito após o encontro com a sua noiva. Amém? Ele vai saber que a obra que ele fez foi completa, foi absoluta e foi única, né, e suficiente para o encontro. Né? Ele sabe já, né, mas ele vai ficar totalmente satisfeito com esse encontro com a noiva, com as bodas do Cordeiro, que estão muito prestes, né, a acontecer, irmãos. Aleluia.
Amém? E para fecharmos aqui, em 67, né, algumas coisas interessantes. Isaac não fez nada a não ser receber a sua noiva. O Deus Pai enviou o servo, o Deus Espírito, né? Então tudo foi planejado pelo Pai e realizado pelo Espírito. Né? Cristo aceitou a sua função e vai receber a noiva. Né? Nós sabemos que isso só é possível porque Cristo se entregou por nós. Mas a função do Filho nesse momento aqui é somente receber a noiva. Né? O Pai planejou, o Espírito fez todo o trabalho e o Cristo agora vai receber. Né? Então, percebam o seguinte, a função dele nesse momento aqui, de Isaac, foi receber a noiva. Né? Então, a noiva entra para as bodas do Cordeiro. Né? No fim desta era, a mesma coisa vai acontecer. A igreja, a noiva, vai ser recebida por Isaac, o Cristo, né? Para celebrarmos as bodas do Cordeiro. Como eu já disse e creio, vão estar acontecendo diversas coisas na Terra. Né? Nessa Terra, a grande tribulação vai estar comendo solto. Eu creio que nós estaremos com Cristo nas bodas já, nas bodas do Cordeiro. Amém? Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha já curtido esse vídeo, compartilhado ele e principalmente, né, que tenha feito a sua inscrição aí já no canal. Bom, então até a próxima aí. No próximo vídeo já chegamos à metade do livro de Gênesis. Né? Chegaremos ao capítulo 25 e entramos na metade do nosso estudo. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.